Sexta-feira Santa, são 13h12 da tarde. Se estivéssemos há aproximadamente 2000 anos atrás, nesse momento, a Terra estaria no escuro, o Sol se converte em trevas, o véu do tempo se rasga, os corpos de muitos santos que habitavam a Cidade Santa foram vistos por muitas pessoas, e a gente segue nesse estado de reflexão, contemplação, e vivendo esse momento, refletindo o que seria viver esse momento ao lado de Jesus, ou próximo a Jesus naquele tempo. Vamos ler integralmente o capítulo do João, capítulo 19, para ajudar quem tem alguma dificuldade de ler, desde o analfabetismo até a preguiça, não tem problema, a palavra de Deus tem que chegar a todas as pessoas. E nós temos que ter paciência de levar a palavra de Deus a todas as pessoas, nós que somos embaixadores e prisioneiros desse evangelho. Esse evangelho que um dia nos cativou, nos tornou cativos. Capítulo 19, versículo 1 diz assim: Pilatos então tomou Jesus e o mandou flagelar. Os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e jogaram sobre ele um manto de púrpura. Aproximando-se dele, diziam: Salve, rei dos judeus! E o esbofeteavam. Pilatos de novo saiu e lhes disse: Vede, eu vou-lo trago aqui fora para saberdes que não encontro nele motivo algum de condenação. Jesus então saiu, trazendo a coroa de espinhos e o manto púrpura. E Pilatos lhes disse: Eis o homem. Quando os chefes dos sacerdotes e os guardas o viram, gritaram: Crucifica-o! Crucifica-o! Disse-lhes Pilatos: Tomai-o vós e crucificai-o, porque eu não encontro nele motivo de condenação. Os judeus responderam-lhe: Nós temos uma lei, e conforme esta lei, ele deve morrer, porque se fez passar pelo Filho de Deus. Quando Pilatos ouviu essa palavra, ficou ainda mais aterrado. Tornando a entrar no pretório, disse a Jesus: De onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Pilatos disse-lhe então: Não me respondes? Não sabes que eu tenho poder para te libertar e poder para te crucificar? Aí respondeu-lhe Jesus: Não terias poder algum sobre mim se não te fosse dado do alto. Por isso, quem a ti me entregou tem maior pecado. Daí em diante, Pilatos procurava libertá-lo, mas os judeus gritavam: Se o soltas, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei opõe-se a César. Ouvindo tais palavras, Pilatos levou Jesus para fora. Pilatos levou Jesus para fora. Fê-lo sentar-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, perto da sexta hora. Qual é a sexta hora? 3 horas da tarde. Muito bem, você foi na catequese. Muito bem. Disse Pilatos aos judeus: Eis o vosso rei.
Eles gritavam: "A morte! A morte! Crucifica-o!" Disse-lhe Pilatos: "Crucificarei o vosso rei?" Os chefes dos sacerdotes responderam: "Não temos outro rei a não ser César." Então Pilatos o entregou para ser crucificado. Então eles tomaram a Jesus e ele saiu carregando a sua cruz e chegou ao chamado lugar da caveira, em hebraico chamado Gólgota. Ele foi julgado na Gábata e foi levando a cruz até o lugar chamado Gólgota, onde o crucificaram. E com ele, 2 outros, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos redigiu também um letreiro e o fez colocar sobre a cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareu, o Rei dos Judeus. Esse letreiro, muitos judeus o leram, porque o lugar onde Jesus fora crucificado era próximo da cidade. E estava escrito em hebraico, latim e grego. Disseram então a Pilatos, os chefes dos sacerdotes os judeus: "Não escrevas o rei dos judeus, mas este homem disse: eu sou o rei dos judeus." Pilatos respondeu: "O que escrevi, escrevi." Os soldados, quando crucificaram Jesus, tomaram suas roupas e repartiram em 4 partes, uma para cada soldado. E a túnica, ora, a túnica era sem costura, tecida com uma só peça, de alto a baixo. Disseram entre si: "Não a rasguemos, mas tiremos a sorte para ver com quem ficará." Isso a fim de se cumprir a escritura que diz: "Repartiram entre si minhas roupas e sortearam minha veste." Foi o que fizeram os soldados. Perto da cruz de Jesus, permaneciam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. 4 mulheres. Jesus então vendo a mãe e perto dela o discípulo a quem amava, disse à mãe: "Mulher, eis aí o teu filho." Depois disse ao discípulo: "Eis tua mãe." E a partir dessa hora, o discípulo a recebeu em sua casa. Depois, sabendo Jesus que tudo estava consumado, disse, para que se cumprisse a escritura até o fim: "Tenho sede." Estava ali um vaso cheio de vinagre. Fixando então uma esponja embebida de vinagre num ramo de sopo, levaram-na à sua boca. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: "Está consumado." E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Como era a preparação
que é o nome de um evento, os judeus, para que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado, porque este sábado era grande dia, pediram a Pilatos que lhes quebrassem as pernas e fossem retirados. Vieram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro homem que foi crucificado com Jesus e depois do outro homem que fora crucificado com Jesus. E chegando a Jesus e vendo já morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado transpassou-lhe o lado com a lança e imediatamente saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. Pois isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura. Nenhum osso lhe será quebrado. E uma outra Escritura diz ainda: olharam para aquele que transpassaram. Depois, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas secretamente, por medo dos judeus, pediu a Pilatos que lhe permitisse retirar o corpo de Jesus. Pilatos o permitiu. Vieram então e retiraram seu corpo. Nicodemos, aquele que anteriormente procurara Jesus à noite, também veio, trazendo cerca de 100 libras de uma mistura de mirra e aloés. Eles tomaram então o corpo de Jesus e o envolveram em faixas de linho com os aromas, como os judeus costumam sepultar. Havia um jardim no lugar onde ele fora crucificado, e no jardim um sepulcro novo, no qual ninguém fora ainda colocado. Ali, então, por causa da preparação dos judeus e porque o sepulcro estava próximo, eles depuseram Jesus. Esta é para nós hoje, irmãos e irmãs, palavra de vida e salvação. Este é o capítulo 19 do Evangelho de São João.